Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Inspirar. Hoje a gente vai receber uma pessoa que eu estou querendo muito conversar há muito tempo. Vocês vão entender por que no decorrer dessa conversa. A professora Aurora Seles, ela é professora do SENAC, ela está estudando para mestranda, correto, professora? Exatamente. A mulher é uma inspiração e vocês vão entender por quê. Vamos lá? Vamos falar sobre educação, vamos falar sobre pautas importantes para o nosso país hoje. Professora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceito participar, porque eu sei que o seu tempo é muito corrido. Mas o que me fez te chamar aqui foi, como eu já comecei falando, a inspiração que você traz, né? Você é professora do SENAC. Fala para a gente quanto tempo você atua na área da educação e o que te levou à área da educação no nosso país. Boa tarde, Mari. Muito obrigada pelo convite. É inspiração recíproca, porque eu me inspiro em vocês, não é? Que eu chamo de pupilos e pupilas, pessoas que passaram pela sala onde eu atuo. Primeiro, também acrescentar que, além do SENAC, que foi a escola onde você me conheceu, eu sou professora do Instituto PROA. É um projeto maravilhoso, um projeto de empregabilidade com jovens em situação de vulnerabilidade. Então, é um projeto que tem feito muito bem, inclusive, para a minha alma. O que me levou à educação foi a inquietação. Né? Essa área de trabalhar com comunicação, com jornalismo, você sempre fica procurando histórias, inspirações, como você falou, e não tem lugar melhor. Eu chamo a escola também de portal, é o portal do saber, do conhecer e do aprender junto. Eu, como professora, estou há quase 15 anos, no SENAC são 10 anos, e no PROA 2. A cada sala de aula é um turbilhão de coisas, e não é demagogo o que eu vou dizer para você, mas aí a gente percebe o quanto que a gente sabe menos. Porque cada turminha vem com um conjunto de coisas que você... E aí, Mari, vem aquela ânsia, uma coisa assim, de volúpia mesmo. Falar, eu preciso saber mais. Aí a gente acaba não dormindo, porque é tanta coisa para a gente descobrir junto. Tanta coisa linda, muita coisa triste. Mas o que me inspira, de novo fazendo, né, o marketing do seu canal, o que me inspira são as pessoas. Não dá para classificar uma pessoa como produto, mas o meu material de trabalho é humano. Eu adoro gente. E você tem que estar aberto para aprender junto, né? Então, para mim, estar com pessoas e trabalhar por elas é o caminho de luz da educação. O que me levou à educação foi isso, gostar de gente. Nada define mais a galera de humanas do que essa frase. Né, se apaixonar por pessoas, e nada define mais a comunicação do que se apaixonar por contar histórias e ouvir histórias. Né? É isso que me motiva a estar no Pod também. E como uma pessoa da área da educação, da comunicação, que depende da educação, né, para nutrir essa paixão, essa curiosidade que não cessa, eu sou encantada por histórias, por pessoas, porque eu acho que todo mundo tem uma história para contar, mas nem todo mundo está disposto a ouvir essas histórias. E é por isso que a gente está aqui, para motivar um pouquinho as pessoas a conhecerem mais. Como educadora, como uma mulher que tem uma história de vida incrível, eu queria que você contasse um pouquinho para o pessoal que ainda não te conhecem, um pouco da sua história de vida, que também te motiva a ser tão conhecedora de pessoas, né? Para a gente começar a falar aí da nossa história de país, que é uma pauta que a gente precisa levantar. Bora lá, Mari. Eu tentarei ser, né, sucinta. Bom, eu sou nascida em Brasília há exatamente 48 anos. Eu nasci em 73. Então, a minha história de vida já começa com o nascimento. Um ano antes da minha chegada, uma mulher de nome Aurora Maria Nascimento Furtado
morreu fuzilada e recebeu a coroa de Cristo por um grupo de ditadores no Rio de Janeiro. Os meus pais, eles militavam, né? Meus pais, eles sempre trabalharam do lado da oposição. Não vou aqui elegê-los como partido A ou partido B, mas sendo filha de pais trabalhadores, você já deve ter ideia de que linha que eles seguiam. Então, em homenagem a esta camarada, que era assim, que eles tratavam uns aos outros, eu recebo o nome de Aurora Maria. Em minha casa, sempre foi muito colocada essa questão do consumo e do capitalismo. A gente sabe, a gente vive numa sociedade assim, mas os meus pais tentavam driblar esta chegada de excesso de produtos, coisas materiais em nossa casa. Sou uma irmã de André, Vinícius e Cláudia Verônica, nós somos em 3 filhos, então na minha casa nós brincávamos muito com quebra-cabeças e ganhávamos livros. Eram poucos brinquedos, pouquíssimos brinquedos. Então, daí já o interesse por essa questão da literatura. E aí viemos para São Paulo no início da década de 80, quando os meus pais se separaram, porque houve uma quebra de promessa entre meu pai e a minha mãe. Ele disse que nós viríamos para São Paulo com o propósito de ter uma melhoria de vida, só que ao chegarmos aqui nós não tínhamos nem onde morar. Por conta disso, nós fomos morar em favela, né? Minha mãe e eu e os meus 2 irmãos, meus pais se separaram, e aí começou a grande labuta da nossa vida. De mamãe trabalhar, criar 3 filhos sozinhos, o meu primeiro emprego eu tinha 12 anos, e aí eu trabalhava, eu limpava um colégio particular, um colégio de judeus, e eu olhava aquelas salas lindas, aquelas salas muito bem projetadas, falava, será que um dia eu terei pelo menos uma caixa de lápis como essa? Olha que encontro lindo do destino, né? Hoje eu vejo inúmeras caixas de lápis, mesmo que elas não pertençam a mim, mas dentro de uma sala de aula em outra posição. E depois eu comecei a trabalhar no escritório de arquitetura. Com 15 anos eu entrei numa agência de comunicação e nunca mais saí desse ramo. Então a minha vida pessoal sempre foi conduzida para trabalhar com pessoas, com muita movimentação. Eu digo com muito orgulho que a minha criação foi muito crítica, no sentido categórico da palavra, ser crítico para lidar com pessoas, mas nunca de modo agressivo, embora muitas pessoas provoquem esses instintos, né? Esses instintos primitivos, para que nós saiamos do eixo. Mas a minha história de vida é de sobrevivência, de muita luta, de muita garra, persistência, e o acordo fechado entre mim e minha mãe foi o de não desistir. A minha mãe morreu quando eu tinha 26 anos, ela estava com 52. Então, esse é um resumo da minha história pessoal. A sua história é uma história realmente de superação. Eu estava olhando, porque eu sigo você no LinkedIn, e uma frase que eu vi é: o acordo é não desistir, né? Não se permitir desistir. E essa é a realidade do brasileiro. Nós pisamos em cacos de vidros todos os dias. E mesmo assim, no final do dia, a gente tira os caquinhos de vidro do pé, cuida dele, ergue a cabeça e vai à luta. E principalmente para minorias, para mulheres e para mulheres pretas, para mulheres que vêm da resistência mesmo, né? A sua história já é uma história de resistência pela sua herança familiar, né? O nome da Aurorinha, eu lembro que eu estudei na escola, eu sempre fui muito curiosa, e eu sou apaixonada por história. E quando a nossa outra professora citou que teríamos aula com a Aurora, eu falei: Aurora, esse nome não me é estranho, mas eu jamais ligaria, né, que uma fazia parte da história da outra. E quantas mulheres não fazem parte da nossa história? Nesse mês de março é importante a gente citar a sua mãe, uma heroína da vida real, assim como a minha, que batalhou, que foi um exemplo para você, e você hoje é um exemplo para muita gente, né? Não só pela sua história de vida, mas por tudo que você nos ensina e nos permite aprender, porque isso é de uma humildade muito grande. A gente vive num mundo, professora, onde as pessoas sabem muito, mas nem sempre estão dispostas a compartilhar o que sabem. E
tê-la hoje aqui, disposta a falar mais sobre a sua história e sobre a educação de uma forma geral, impactando vidas, é muito gratificante. Então, que bom poder te ouvir. É sempre maravilhoso ouvir você. Obrigada, Mari. Você falou que Obrigada. viveu em comunidade, né? Foi parar na favela, assim, porque veio de uma realidade, entrou em outra também que seguiu uma linha de resistência. E o que a gente mais vê na atualidade, principalmente em comunidade, é o racismo. A gente não tem como falar de educação, de história e de Brasil, sem citar esse absurdo que, infelizmente, nós ainda vivemos na atualidade. Né? Nós tivemos o caso do rapaz que veio de fora do Brasil, trabalhando no Rio de Janeiro. Falar sobre isso, sabe, me dá uma vontade de chorar, de revolta, né? Mas ele não foi o único. Quantos Moises, né? Eu não sei nem se a pronúncia do nome dele está correta, mas quantos deles nós não temos por aí? Então, assim, fala para mim sobre essa sua parte, essa parte da sua história, porque enquanto mulher nós já enfrentamos desafios, mas enquanto mulher preta tem uma voz aí que precisa ser ouvida. É bacana, né? Como nós somos comunicadoras e jornalistas, o nome dele é Moise Kabagambe, ele era um congolês. Como nós tivemos exatamente ontem o caso de Ryan Coogler. Quem é este homem? Ryan Coogler, diretor do filme Pantera Negra, que tentou fazer um saque de $12 mil do trabalho dele, reconhecido mundialmente, e foi preso. Então, Mari, primeiro, acho bacana trocar essa ideia com você de que eu não tenho orgulho de dizer que eu morei na favela. Claro que não. Eu sempre quis sair de lá, né? E uma coisa que também foi ensinada para gente, para mim e para os meus irmãos, eu nunca busquei em lugar nenhum privilégio. Se há uma coisa que eu abomino em toda a minha caminhada é a história da meritocracia. O que eu busco é oportunidade, principalmente com respeito. Eu não quero que você me dê qualquer coisa para depois atirar na minha cara que você me deu aquilo porque eu merecia, porque afinal de contas eu sou uma mulher pobre, preta e tinha chegado a minha vez. Pelas minhas próprias pernas e pelos meus braços. Eu busco a oportunidade de mostrar aquilo que eu sei fazer um pouco. Porque eu não tenho a petulância de dizer que eu sei alguma coisa de modo absoluto. Eu sei um pouco e estou aprendendo a cada dia porque eu estou disposta a aprender. Você falou coisas muito densas aí. Tem uma grande parte da população que não quer aprender, não quer compartilhar, não tem o menor interesse. Então, essas pessoas egóicas, elas que fiquem no cantinho dela, não precisa me incomodar. Eu tenho partido muito para o trabalho da comunicação não violenta, porque isso também é algo muito difícil, né? Você trabalhar a sua própria agressividade e com o outro. Mas todos os dias, Mari, sem exceção, é um dia de sobrevivência. A gente não tem paz. A pessoa no Brasil, preta, não tem paz. Sabemos que o genocídio do jovem negro é altíssimo, mata-se mais homens pretos do que homens brancos, mas ainda assim, a respeito da negritude, a gente não tem sossego. A gente pode citar todos os casos que você quiser. O caso de Ágata, do Rio de Janeiro, que morreu dentro do pátio da escola. Tem o caso do supermercado. Tem outro caso de outro supermercado, assim, do músico que estava passeando com a família dele no Rio de Janeiro e o carro foi alvejado com mais de 80 tiros. Então, assim, se você quiser abrir uma pauta só para falar de racismo, ele é contínuo, ele é diário e ele não acabou em 1888. A gente vive no Brasil uma grande falácia nesse aspecto racial, de que melhorou, não sei o quê. Por exemplo, propaganda. Hoje você vê um preto na propaganda, mas isso é hoje. O protagonismo preto não faz parte da publicidade. É porque é necessário falar, é inclusivo, socialmente é até elegante. Só que quem vive sob esta pele, né? Essa melanina, seja ela retinta ou não, sabe o que é.
E como eu aprendo muito com o grupo Racionais MCs, eu gosto muito de Racionais e Mano Brown. Mano Brown ensina, né, copiado da mãe dele. A mãe dizia, Dona Ana, saia na rua e faça 2 vezes melhor. Aí a minha pergunta é, e eu vivo isso, como fazer 2 vezes melhor se você está 100 vezes atrasado? E até uma amigona minha, eu posso dar nomes porque isso é público, tá? Ela chama-se Patrícia Cristiane. Ela fala assim, Aurora, você já percebeu que é sempre a mulher preta a pedir desculpas? A se curvar? Eu não tenho o menor problema em me redimir, em dizer que eu me equivoquei, né? Isso nem é humildade, é ser sincera, literalmente sincera. Mas é só você comparar uma situação quando acontece algo com uma mulher preta e com uma mulher branca. O quanto que isso é distante. Então, ser uma mulher preta no Brasil, um país embrionário de 522 anos, antes de mais nada, é persistir. Seguido da vontade de viver. E paralelo a isso, com a sua convicção, o que você quer ser para alguém. Você falou de modo lindo, né? Homenageou a minha mãe. Sim, eu sou sucessora da minha mãe. Como eu não tive filhos, você para mim é uma sucessora, Mari. O que eu vou deixar? Eu estou emocionada, claro. O que eu vou deixar para você e tantas outras pessoas que passam pela minha sala? Né? E não sei se você lembra, acredito que não, que nós tivemos poucos contatos, foram muito rápidos, mas para quem convive comigo com tempo mais extenso numa sala de aula, eu sempre estabeleço acordos. É o seguinte, ontem, de alguma forma, vocês estavam com a expectativa de fazer comunicação ou não. Legal, aí me conhecem. Significa que eu estava no lugar onde vocês ocupam. Vocês, estudantes. Aí entra o meu acordo. Onde vocês estarão amanhã? Vocês não estarão no meu lugar. Eu não aceito que vocês estejam aqui. Isso para mim é pouco. Eu quero vocês infinitamente maiores do que eu. Então, este é o acordo. Eu trabalho hoje, eu sobrevivo pelos meus antecessores, a minha ancestralidade, pela minha permanência aqui e por vocês. Eu tenho vários propósitos de vida, e ele não é singular, ele é plural. Entende? Não sei se eu respondi o que você queria ouvir, mas é nesse caminho que eu navego, que eu caminho, que eu ando, que eu percorro. Essa é a minha vivência. Eu sempre fico emocionada quando eu falo com você. Então, não é novidade eu estar aqui com o olho cheio de água, só concordando, porque na nossa aula, essa frase me marcou muito. Eu não aceito que vocês estejam no meu lugar. Você falou isso pra gente. Eu quero que vocês estejam em outros patamares, eu quero que vocês vão além. E isso bate muito com uma frase que a minha mãe fala muito para mim, que é acima do medo, coragem. Né? A minha mãe é uma mulher nordestina, não teve estudo, trabalhou em lavoura durante muitos anos para colocar sustento dentro de casa, porque eram 15 irmãos. Também, minha avó também não teve esse amparo do meu avô, eles se divorciaram ali. E a história da minha mãe, quando eu escuto você falar de resistência, de prosseguir, eu escuto, é como se eu escutasse o eco da voz da minha mãe lá atrás, sabe? Ela vai falando junto, e eu acho que é isso que a gente precisa. Nós não podemos esquecer as nossas origens, mas nós temos sempre que olhar para frente com esperança, né? Colocando fé nos nossos sonhos. E é isso o que a educação, o que o ensino nos traz. O que a minha mãe não pôde me dar em questão financeira, porque nós vivemos num país que nós temos que matar um leão por dia, a frase que define. A minha mãe me deu de educação. O que a minha mãe não pôde ter, ela fez o dobro. E isso me proporcionou esse encontro com você hoje. Foi através dela. E, assim, eu sou muito grata por conhecer mulheres tão fortes e resistentes. Porque cada história de vida que eu aprendo e que eu posso trazer aqui para que outras pessoas aprendam, me inspira a ser um pouco melhor.
O pode inspirar também vem do que você me disse, né? Vem de um sonho que Deus colocou no meu coração, vem do incentivo da minha mãe e vem do que você disse. Eu não quero que você pare, você tem que continuar. Eu falei, então eu tenho que motivar alguém a fazer o mesmo. Então, assim, a sua história de vida, a sua história de luta, principalmente num país como o nosso, que diz que o racismo acabou e a gente vê casos absurdos todos os dias, nos mostra que sonhar é o primeiro passo e a gente precisa continuar seguindo. A gente não pode desistir. E hoje, né, nos locais onde eu trabalho, por exemplo, uma das escolas, que é o Instituto Proa, ela é predominantemente ocupada por mulheres. Isso me deixa muito feliz, porque quando você traz esse sentimento da inspiração, né, em quem você se inspirar, eu tenho muitas e muitas pessoas em que eu me inspiro. É claro, a gente vive desse espectro. Tem eu chamo de mentora, minha grande luz é uma judia, minha professora doutora Liana Gottlieb, tenho minhas amigas, minha irmã é uma referência, e na escola, no Instituto Proa também, em cargos diretivos tem mulheres, e essas mulheres, elas tratam umas às outras, inclusive a mim, com muito amor, Mari, com muito afeto, delicadeza, respeito, porque nós não somos míopes e a gente vê o quanto o mercado é competitivo. Infelizmente, ainda tem um grupo de mulheres que disputa com outras mulheres e elas ainda não entenderam que não é esta a filosofia. A missão é andarmos juntas o tempo inteiro. Claro que o que a gente quer é a igualdade no sentido semântico mesmo da coisa, né? Eu não sou insubordinada, não pratico, eu respeito a hierarquia, não pratico a insubordinação, mas eu olho por alguns lugares onde eu passo a disputa entre as mulheres, até o desrespeito, o descaso, e a gente poderia falar assim, vou fazer uma triagem, uma seleção, esse tipo de pessoa não me interessa, não é referência para mim, é pelo contrário. Essas pessoas têm muito a nos ensinar também, porque você olha para ela como um espelho e diz o que eu não quero ser. Então, isso é comunicação não violenta, isso é cultura de paz. Você não pode desviar, não serve para mim, eu vou pegar um atalho. Encare. Procure trazer a pessoa para perto de você. Nem sempre as pessoas querem, mas faz a sua. Você sabe de um dos meus jargões, eu trabalho com muito afeto. Eu não me disponho a sair da minha casa. Hoje eu estou pronta, vou colocar uma armadura, vou pegar qualquer coisa que machuque alguém, vou atacar alguém. Eu saio da minha casa feliz, plena, dando risada, eu dirijo cantando, eu passo batom com máscara. Olha a louca, a gente usa máscara e eu passo batom, gente, mas eu passo. Viver, vamos embora. Não tenho medo de morrer, mas como diria a própria Hebe Camargo, eu tenho pena de morrer, porque viver é maior barato, viver é maravilhoso. Você tá vendo? Não tinha como eu vir aqui num dia como esse bater papo com uma pessoa melhor. Porque eu preciso promover esse encontro em off entre você e a minha mãe, para vocês tomarem um café e baterem um papo. Porque o que vocês têm de história para compartilhar, eu vou filmar, eu vou deixar só vocês conversando. E eu vou filmar, porque esse momento vai ser fenomenal. Tá? Um café vai ser, tem que ter um bulho, uma garrafa, qualquer coisa. Faço para vocês o cafezinho, faço o bolo, eu preciso ver esse encontro acontecer. É muito bom ver isso, sabe? Falta muito isso, professora, no dia de hoje, a gente olhar para a vida com um pouco mais de alegria, com um pouco mais de empatia pelo outro, né? Porque o fato de você não atacar alguém também é um ato de empatia, porque a gente vive numa situação de reação, né? As pessoas andam muito reativas. Raramente a pessoa vai parar para analisar aquilo que foi feito. Geralmente ela vai reagir automaticamente. Então, o que poderia ser resolvido numa conversa, num abraço, num sorriso, não deixa para lá, vira uma coisa muito maior que não precisa. Então, assim, o fato de você sair da sua casa sorrindo, cantando e passando batom de máscara, tudo bem, eu também passo. É um exemplo que a gente precisa, porque não tem a ver só com o período que nós estamos vivendo, tem a ver com o que a gente quer proporcionar para o futuro. Quem vem depois de nós? Que exemplo que a gente está dando para esse futuro, para essas pessoas, né?
Você citou perfeitamente, aquela pessoa não é legal para mim, mas eu vou me desviar? Não, eu vou aprender com ela, porque todo mundo tem alguma coisa para ensinar. E isso é perfeito, não tem nem o que colocar em cima. É uma realidade, né? E quando a gente fala de empatia, a senhora, chamar de senhora, eu vou apanhar daqui a pouco. Você, como educadora, como uma pessoa que tem uma história que realmente traz para a nossa atualidade uma coisa que precisa ser estudada, acredito que ficou sabendo dos casos de garotos, de pessoas, como eu citei, sem empatia, que estavam pensando em reviver aí o partido nazista no nosso país. A gente não está nem falando de alguém de fora, né? A gente não está falando de Alemanha, de Espanha, de Europa. Não. A gente está falando do nosso país, que é um país tão sofrido, com pessoas que, sabe, batalham tanto, e as pessoas me veem com essa. Então, assim, como educadora, o que a senhora tem a dizer? O que você tem a dizer sobre isso? Muito obrigada pelo você, né? Que a senhora está lá fora. Eu vou apanhar. Não vai, não. Eu não sou uma pessoa agressiva, Mari. Eu trabalho contra a agressão, é diferente. Eu fico, só amor. Né? Eu promovo cultura de paz. Mari, primeiro eu quero colocar minha posição a respeito da empatia. Como nós somos eternas aprendizes, eu aprendi com uma monja. A monja Coen, ela trouxe o real significado de empatia. Porque nós replicamos que é se colocar no lugar do outro, mas isso é muito difícil. Porque eu não vou calçar as sandálias de uma pessoa alcoólatra durante uma semana, um mês, o resto da vida. Eu não vou me colocar no lugar dela. Então, empatia tem um outro contexto. Empatia é andar junto, andar ao lado, não ser alguém. Tá? Então, eu acho bacana, o meu olhar também mudou depois que eu aprendi isso. E como professora, se me perguntam a respeito da guerra, né? Gente, século XXI, você vê tudo o que está acontecendo com a Ucrânia, com a Rússia, volta um pouquinho a sua atenção para o Brasil. Se você olhar para todos os continentes, né, cada um tem o seu tipo de batalha. É inesperado, inaceitável que nós vivamos esse cenário hoje entre Rússia e Ucrânia, independentemente de estarmos num período pandêmico. Porque na história do mundo, aí eu cito, né, o velho mundo que é a Europa, nós temos já 2 grandes guerras que deixaram muitas, milhares e milhares de pessoas mortas. Se você for olhar no aspecto estrutural e político, a Ucrânia tem 400 tanques contra 12 mil da Rússia. Que guerra é essa? Então, numa guerra, o primeiro lado que perde é o da verdade. Porque o conflito já está nisso. Um defende o seu lado e defende o outro. Mas quem é que está, de fato, certo nessa história? E nenhuma guerra promove paz. O ideal é evitar a guerra. Como educadora e professora, a gente trabalha isso continuamente numa sala de aula, porque existem as guerras internas. As pessoas têm os seus conflitos. Principalmente por ser professora, eu tenho acompanhado altos índices de suicídio. Então, não bastam as guerras internas, as guerras políticas, a gente vive guerras sociais. Isso tudo que você falou agora, que envolve a sociedade, né? Você falou coisas lindas no aspecto da inclusão. Isso é uma guerra que a gente vive todos os dias. Lá na Ucrânia e lá na Rússia, são várias guerras dentro de uma só. A primeira delas é a disputa de poder, né? E Santo Agostinho dizia isso, né? Que o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Para quê? Para você dizer que agora você domina determinado território e por conta disso você ficou mais soberano, mais rico? Então, a gente, como professora, né, nós como professoras, dentro da escola, a gente procura estimular esse aspecto do aprendizado, né, nem da educação, do conhecimento de que evite a guerra, não promova a guerra. Que a guerra em si, ela sempre vai deixar inúmeros órfãos, de todos os lados.
Então, precisa saber o porquê que você vai entrar em conflito comigo ou com outra pessoa. A guerra não precisa ser necessariamente armada, como é o que a gente tem visto. Aqui no Brasil, volto para o nosso território nacional, nós vivemos guerras constantes. Hoje, é sabido que nós temos cidadãos brasileiros que sobrevivem de restos do lixo, tomando sopa de osso. Nós, mulheres, e aí eu vou entrar na palavra empatia que você falou, nós temos ciclos menstruais. Há mais de um ano está sendo votado a história, né, da inclusão de absorventes nas escolas para combater a pobreza menstrual. Ora, um homem não vai se colocar num corpo de uma mulher, ele não vai praticar empatia. Da mesma forma que eu já entrei em discussões como essa, as mulheres, né, no intuito de vamos evitar a pobreza menstrual, vamos dar kits para as mulheres, kit higiene com absorvente e lenço umedecido. Muitas mulheres esquecem o principal, que é a calcinha. A empatia entra aí de novo na discussão que eu trouxe para a gente. Um homem não usa absorvente, ele não vai saber que é necessário uma calcinha. É real. Então, o melhor caminho para evitar a guerra, redundantemente falando, é não entrar na guerra, evite a guerra. Porque a guerra não promove paz em nenhum instante. E os dois lados sempre sairão feridos. Independentemente de um ser mais, outro ser menos. Todo mundo sofre. Civis, principalmente, né? Você deve estar acompanhando, você está dentro da sua casa, sai com a roupa do corpo, uma sacolinha com o documento e deixa tudo para trás. Como é que é isso? Eu penso constantemente nisso, principalmente quando falamos nas crianças e, sabe, ver aquelas crianças tão perdidas, né? Podia estar na escola, podia estar brincando, seguindo com a vida. O que está aprendendo no meio desse conflito? Guerra só vai gerar mais guerra, né? E brilhantemente, esse sentido de empatia, eu nunca tinha me ocorrido, e essa é a ideia. O pod, ele sempre me ensina alguma coisa. Inspirar, Eu nunca tinha parado para pensar que realmente o quão complicado seria me colocar no lugar de outra pessoa. Quão melhor é caminhar com essa pessoa para que eu aprenda com ela também. Isso, perfeito. Eu tinha citado sobre a ideia dessas pessoas completamente perdidas que querem reavivar o nazismo, mas já foi respondido quando você citou o que está acontecendo, né? Rússia e Ucrânia. Qualquer pessoa que se disponha a querer ou a incitar outras pessoas a fazerem o mal, ela não está gerando mal só para o próximo, está gerando para ela. Isso é um ciclo vicioso, né? Esses casos de pessoas reunidas para vamos voltar com o partido nazista, a supremacia branca, é uma coisa que a gente já viveu e tinha que estar enterrada. É um lema que eu escutei muito na escola, que a gente aprende história para que a gente não repita os erros no presente e nem no futuro. Mas a gente vê tanto isso hoje em dia, e um exemplo perfeito que você citou, da Ucrânia com a Rússia, não está trazendo nada de bom. A gente precisa mesmo mudar a mente do jovem. E no Brasil existiu, sim, você tocou nesse assunto, a gente fala desse assunto em qualquer ambiente, é necessário falar, porque tem um grupo dizendo que a ditadura nunca existiu. Nós vivemos a ditadura até hoje, os reflexos da ditadura a gente vive até hoje. As pessoas que moram no estado de São Paulo procurem visitar o cemitério de Perus. Lá, nesse cemitério, existem muitas valas de corpos jogados, de políticos que as famílias não tiveram a oportunidade de enterrar os seus familiares, porque foram presos políticos, esquecidos ali. Existem ainda mulheres vivas da ditadura que podem relatar essa história. Livros, eu recomendo para os seus internautas que leiam o livro Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva, que escreveu este livro em homenagem à mãe, porque o Marcelo Rubens Paiva é filho, né, de um grande representante dessa época trágica que nós vivemos. O pai dele, o corpo do pai dele sumiu, ele nunca pôde enterrar o pai dele.
Então, a mãe dele foi estudar direito, ela virou advogada para defender o assassinato do marido. Ainda estou aqui. Então, nós temos pessoas que até hoje podem trazer relatos disso. E quando eu falo que a ditadura tem reflexos até hoje, nós temos muitos e muitos... Quantas vezes na internet a gente vê os grupos neonazistas brotando? Não é que eles brotaram, eles sempre existiram, é que eles estavam camuflados. Agora eles estão colocando as carinhas deles o tempo inteiro. Ku Klux Klan, né, metaforicamente existe o capuz, mas tem muita gente com aquela atitude de rebeldia, que abominam mulheres, pessoas com deficiência, LGBTQIA+, pretos, pobres, nordestinos. Tem uma lista de pessoas que esses grupos querem extinguir da sociedade, como se nós todos fôssemos descartáveis. E nós não somos. Nós não somos números. Embora o Brasil tenha 213 milhões de habitantes, nós não somos números e, principalmente, não somos descartáveis. E a gente está aqui, Mari, até denso que eu vou te dizer. Eu não vim aqui para incomodar. Mas parte da minha história eu vou deixar. Eu não vou passar em branco. Não é à toa que eu nasci preta. Eu não vou passar em branco. E lamento se eu vou incomodar ou não, mas eu sou uma pessoa inquieta e enquanto eu existir e resistir, eu vou fazer alguma coisa. Sinto muito. Professora, não sinta, porque é disso que a gente precisa. A gente precisa de pessoas que façam o que muita gente não tem coragem de fazer, que fale por quem não tem voz para falar. Então, se nós podemos fazer, falar, nos mover, vamos fazer. Né? Ser mulher no nosso país é um desafio. Que pena para eles. A gente está aqui, a gente vai continuar desafiando para ir em frente. Porque quanto mais a gente puder trazer de empoderamento, de conhecimento, melhor. Que as outras gerações que vierem depois de nós tenham boas histórias para contar da gente, mas que façam ainda melhor do que nós estamos fazendo. Porque é isso que você nos ensina. A gente tem esse otimismo, embora, né, matematicamente, eu acredito que vai levar aí mais umas 3 gerações, por exemplo. Não seriam as minhas filhas, nem as minhas netas, talvez as minhas bisnetas. Né? Eu não tive filhos biológicos, mas ainda, como diz o bom mineiro, vai levar um cadinho de tempo. Só que o que a gente fizer hoje, é claro que vai refletir no amanhã. A gente vive de história, claro que sim. Então, que façamos o nosso melhor. Também é diferente, é um apelo que eu deixo para os seus internautas. Não façam o possível. Quem faz o possível faz pela metade. Façam o melhor. É bem diferente. Entendeu? Eu não tenho nem o que dizer, porque é o lema que eu canto aqui todo. Olha, o pessoal já não me aguenta mais, mas é uma realidade. A gente tem que fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem agora, para começar. O importante é começar, é fazer, é se desafiar a fazer sempre o melhor. Isso nos torna melhor. Mari, eu quero de novo te agradecer e, ao mesmo tempo, fazer um afago em público da tua pró-iniciativa, da tua postura. Não pelo fato de ter me convidado, poderia ser uma outra pessoa, mas você convidou para bater papo no mês de março e você não abordou tão somente a pauta da mulher, porque é o mês da mulher, não abordou tão somente a pauta da negritude ou do racismo, você trouxe a história da educação, da história de vida. Isso para o seu trabalho, você, enquanto humana, saiba que você está alguns degraus acima de muitas pessoas da sua faixa etária. Por quê? Normalmente eu sou convidada para falar de racismo nos meses de maio e novembro. Sendo que eu tenho 12 meses para falar de qualquer coisa. Por exemplo, você me convida para falar sobre o uso de máscaras. Eu não sou especialista nisso. No mínimo que eu vou fazer é estudar para poder trocar uma ideia com você. Então, a gente consegue falar um pouquinho de cada coisa. Não, você não me estereotipou. Então, estou falando isso para você mesmo, de novo,
fazendo um afago, como comunicadora, você já sai na frente, porque trabalhar com comunicação é isso, ter esse olhar macro para o mundo enquanto ele estiver, né, funcionando. A gente não sabe até onde, né? Como diz Zeca Pagodinho, enquanto eu estiver em cima de um chão e embaixo de um céu, eu estou bem, vamos embora. Eu amo porque você cita as pessoas que a gente está acostumado a escutar um som e essa pessoa solta uma frase, a gente, nossa, é mesmo. E você traz isso para a pauta e se enriquece a gente, isso é cultura brasileira. Bom, antes de encerrar, eu poderia bater papo com você horas, porque, como eu já falei, você merece todo o reconhecimento, toda a minha gratidão, e acredito que de todos os seus alunos que venham assistir vão se sentir representados por essa frase. Mas eu pergunto para todos que vêm bater um papo comigo, se você pudesse definir a sua história como mulher, como educadora, como pessoa no nosso país, em 3 palavras, quais seriam? Uau! Sem sombra de dúvidas, a persistência, uma palavra que eu uso muito, coragem e luz. Persistência, coragem e luz. Persistência porque eu quero seguir, eu não desisto. Coragem porque, sim, eu sou uma pessoa forte. Nunca escondi isso de ninguém. E a luz porque é dentro deste foco que eu caminho. Em algum momento, seja ele nebuloso ou não, sempre tem um foco de luz. Mira nesse lugar e vai. Mas vai sem medo. Às vezes é necessário você olhar para trás para lembrar das dores, né, das agruras, dos sofrimentos. Mas segue, vai embora. Olha para o foco de luz e vai. Sozinho, muitas vezes. O coletivo não significa necessariamente estar cercado. Por exemplo, eu não ando em bandos, Mari. Nunca andei. Quem não conhece, até quem me conhece, né, as línguas maléficas, nossa, a Aurora é uma pessoa que anda sozinha. Gente, eu vou falar aqui na live de Mari, tá? Eu ando cercada de ancestrais. Eu nunca tô sozinha. É isso. Então, Mari, A gente tem que levar, a gente tem que aprender a andar cercado pela nossa própria história e pela nossa própria força. E isso não poderia ter sido melhor resumido do que essas palavras. Mais uma vez, muito obrigada pelo seu tempo, por compartilhar o seu conhecimento, por permitir que outras pessoas conheçam mais da sua história e se inspirem em você. Muito obrigada. Que o seu caminho seja sempre repleto de luz, de amor e de mais e mais, de tudo que for de melhor. É isso que eu desejo para você. Pessoal, muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Um beijo para vocês, até a próxima. um beijo com afeto. Obrigada, Mari.